Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Começando mais um Luz da Fé, querido internauta, que alegria estarmos juntos. E agora a gente vai continuar refletindo sobre a igreja, sobre esse primeiro atributo da igreja que é una. A igreja é una. Depois nós vamos refletir sobre a igreja que também é santa, católica e apostólica. Mas por enquanto, a igreja, vamos refletir sobre isso, a igreja é una. No programa anterior nós refletíamos a respeito da unidade da igreja, que Cristo, né, ele é a fonte dessa unidade, né? A igreja ela é una também pelo seu fundador, que é Cristo. E nós vimos no programa anterior que a igreja ela vive essa unidade também na diversidade. Aquilo que o próprio Paulo Apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 4, quando ele vai dizer que existe diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Então veja, essa diversidade não foi algo que a gente... Não, já vem desde o início da igreja. Há diversidade de ministérios, de dons, de carismas, mas tudo isso, né, não atrapalha, não abala, não fere a unidade. Um só é o Espírito, um só é o Senhor. Porém aqui nos números 817 a 819 vai falar sobre o que fere a unidade, que não são os carismas, não são os dons do Espírito Santo, não. Isso não fere, mas existe algo que fere a unidade. E é isso que nós vamos refletir no programa dessa semana. Vai dizer assim, o catecismo: na realidade, nesta una e única igreja de Deus, já desde os primórdios surgiram algumas cisões que o apóstolo censura com vigor como condenáveis. Dissensões mais amplas nasceram nos séculos posteriores. Comunidades não pequenas separaram-se da plena comunhão com a Igreja Católica, por vezes não sem culpa de homens de ambas as partes. As rupturas que ferem a unidade do corpo de Cristo, distingue-se a heresia, a apostasia e o cisma, não acontecem sem os pecados dos homens. E aí o escritor cristão chamado Orígenes vai dizer o seguinte: onde estão os pecados, aí está a multiplicidade das crenças, aí o cisma, aí as heresias, aí as controvérsias. Onde, porém, está a virtude, aí está a unidade, aí a comunhão. Em força disso, os crentes eram um só coração e uma só alma. Veja, então aqui o catecismo vai trazer que as heresias, a apostasia, os cismas, tudo isso, né, que acontece a partir com a contribuição dos pecados dos homens, com o meu e com o seu pecado, isso fere a unidade da igreja. Mas o que é, afinal de contas, a heresia, a apostasia e o cisma? Tem diferença entre eles? Tem gente que pode estar pensando que tudo isso é a mesma coisa, e não é. Então deixa eu explicar para você aqui que o cânon, né, o Código de Direito Canônico, no cânon 751, Código de Direito Canônico, que foi promulgado no dia 25 de janeiro de 1983, pelo hoje santo da nossa igreja, São João Paulo II, no cânon 751 vai dizer o seguinte: chama-se heresia a negação pertinaz, ou seja, aquela negação insistente, né, teimosa, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz a respeito dela. Então isso é a heresia, né? É a negação ou a pertinaz ou a dúvida pertinaz a respeito de uma verdade católica, né, que a gente deve crer com fé divina e católica. E aí vai dizer, a apostasia é o repúdio total da fé cristã. Não quero saber, não sou mais cristão, rejeito, renego, né, a fé cristã. Isso é apostasia, eu sou um apóstata, alguém que renegou a fé, repudiei a fé, né, não acredito em Cristo. E o cisma, o que é o cisma? O cisma é a recusa de sujeito ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Então eu renego, eu rejeito a autoridade do Papa, eu não aceito a autoridade do Papa, hoje o Papa Francisco, então eu renego a autoridade dele, então eu estou agora fazendo um cisma com a Igreja Católica, eu não aceito a autoridade papal. Deu para entender a diferença? Bom, a partir disso que fere a unidade da nossa igreja, as heresias, o cisma, também a apostasia, tem aqui uma reflexão muito bonita que
Raniero Cantalamessa, ele de novo, né? Eu sempre trago ele aqui. Frei Raniero Cantalamessa, ele vai falar a respeito da paz. E ele faz essa pergunta: como ser um agente da paz? E aqui ele traz o seguinte, né? Como ser um agente da paz? Um meio bastante importante é não difundir o mal, não ser agente do acusador, do semeador da cisânia, não espalhar o mal, tornar-se um terminal para as palavras más, juízos hostis, críticas destrutivas. O terminal é um lugar onde um meio de transporte conclui a sua corrida. Ser para o mal como um sorvedouro que tudo engole e não permite que o mal continue a sua carreira. Ou seja, o mal termina em mim. Aqui, todo o mal que as pessoas vão falando, aquilo que foram falando, que foram cochichando, falando no meu ouvido, vai terminar em mim. Eu vou ser esse terminal, não vou levar adiante, não vou levar adiante as palavras de fofoca, não vou levar adiante as palavras de divisão, não vou ficar espalhando mal, vai terminar isso em mim. Continua Frei Raniero: sem dúvida, ser um promotor da paz significa também outra coisa, tomar iniciativas de paz, promover a paz, mas é necessário não descurar este âmbito mais estrito e cotidiano que se acha aberto para todos. E aí ele vai citar um grande santo da nossa igreja, que é São Francisco de Assis. Ele diz: Francisco de Assis é a demonstração daquilo que um homem sozinho pode fazer em prol da paz. Segundo uma oração atribuída a ele, Francisco pediu a Deus: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E Deus o fez de verdade um instrumento, ou melhor, um canal de paz. Debaixo dos seus passos florescia a paz, entre uma cidade e outra, entre os partidos de uma mesma cidade, entre autoridades civis e autoridades religiosas, até entre os homens e o resto do mundo criado. E ele recomendava aos irmãos: a paz que anunciais com a boca, mais ainda deves tê-la em vossos corações. E aí, Frei Raniero vai concluir a reflexão dizendo o seguinte: um capítulo importante sobre a paz é hoje constituído justamente pela paz entre as religiões e, antes de tudo, entre as igrejas cristãs. É a igreja no seu conjunto que deve ser o grande ponto de encontro de paz entre as nações. Mas, presta atenção nessa pergunta: como pode anunciar a paz ao mundo uma igreja dilacerada interiormente por lutas e divisões absolutamente não pacíficas? Na cruz, Cristo se tornou a nossa paz, derrubando o muro da inimizade que os separava, fazendo assim dos dois povos em si um só homem novo. Isso está em Efésios capítulo 2, versículo 14 e seguintes. Os dois povos eram então judeus e gentios, não só porque aquele muro abatido de direito ainda precisa, apesar de todos os passos dados ultimamente, ser abatido de fato, mas outros muros se levantaram, agora entre os próprios cristãos. Veja, existe um muro então, que se levantou entre nós cristãos, entre nós católicos. Quanta divisão existe entre nós nas redes sociais, meus irmãos. Quanta briga, quanta discussão, quanta intriga, quanto xingamento, quanta revolta, quanto cisma, quanta apostasia, quanta heresia nas redes sociais a gente vê por aí. Vamos ser, portanto, agentes da paz. Quero terminar rezando com você o que está lá em João capítulo 17, versículo 21, que eu já tive a oportunidade de citar num outro programa Luz da Fé, que é a oração, o pedido de Jesus. Mas eu quero terminar contando essa história de um homem muito sábio que chegou para os seus discípulos e disse: vocês sabem quando termina a noite e começa o dia? Vocês sabem exatamente quando termina a noite e começa o dia? E aí um dos discípulos disse: a gente consegue descobrir quando termina a noite e começa o dia, quando a gente consegue distinguir à luz do dia um cachorro de um lobo. E o sábio disse: não é nada disso. O outro discípulo disse: a gente consegue distinguir quando começa um dia e termina a noite e começa o dia, quando a gente consegue distinguir uma árvore como essa que tem as cigarras aqui cantando, uma árvore cheia de frutos de um espinheiro. Quando a gente consegue distinguir uma árvore cheia de frutos de um espinheiro, a gente consegue descobrir então quando começa o dia. O sábio disse: não é nada disso. E os discípulos ficaram tristes e aí perguntaram para o sábio: como então? Quando que a gente consegue discernir, descobrir quando termina a noite e começa o dia? E o sábio disse aos seus discípulos: o homem consegue descobrir que verdadeiramente terminou a noite e começou o dia quando ele consegue ver no rosto de cada homem, de cada mulher, o rosto de um irmão, o rosto de uma irmã. Aí começa o dia. Eu estou pedindo a Deus que no seu coração e no meu coração comece esse novo tempo, esse novo dia. Que a gente comece a olhar cada irmão, cada homem e mulher da igreja como nosso irmão e irmã. E que acabe entre nós todas as divisões, aquilo que tem ferido a unidade. Quero terminar rezando com isso, porque é o pedido de Jesus e que seja hoje o nosso pedido. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim
e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Sim, Senhor, que todos nós sejamos um. Nós te pedimos ao final desse programa que aquilo que tem ferido a unidade da tua igreja, as divisões entre nós, esse muro de intriga, de inveja, de rivalidades entre nós, caia por terra. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos exemplo de Francisco de Assis, sermos também instrumentos de vossa paz, sermos agentes da paz. Dai-nos a graça, Senhor, de que a paz que nós anunciamos possa estar em primeiro lugar dentro de nossos corações, pela ação do Teu Espírito Santo. Amém. É isso, querido internauta. Chegamos ao final de mais um programa Luz da Fé. Que você peça essa graça ao longo dessa semana. Fazei de mim, Senhor, instrumento da vossa paz. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.